Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rannerson Israel. Nós estamos gravando uma série de podcasts para o mês da família da nossa igreja, Igreja Batista Casa Viva Rio. E nós estamos neste dia gravando vários podcasts, trabalhando temas que são interessantes para que você ouça, para que você aprenda, para que o Espírito Santo de Deus também toque aí no coração, no seu coração, na sua família, no seu casamento, no cuidado com os seus filhos, porque é uma das coisas mais importantes, aliás, eu diria, a coisa mais importante que a gente tem pra gente, para os nossos corações, é a nossa família. Hoje nós vamos gravar um tema muito importante, que é famílias conectadas, né? Nós vamos conversar sobre a conexão, como que a internet hoje ela está presente nas famílias, a conectividade, o uso das telas, das redes sociais, como isso às vezes tem certos limites, como isso às vezes provoca algumas rupturas, né? A gente precisa preocupar com isso, o nosso coração, os nossos olhos precisam estar fixos para esse tema, porque ele é importante para você, para sua casa, para sua família. Até que ponto a internet tem prejudicado também a nossa convivência? É um dos sociólogos mais importantes do nosso tempo, Bauman. Ele fala como a conexão, a internet, as redes sociais têm criado algumas ficções que são ruins para a nossa vida, para a nossa conexão física, social, concreta, corporal. E por isso esse tema ele é importante, porque às vezes você está super conectado na internet, nas redes sociais, você conversa muito pelo WhatsApp, você está lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, mas a sua conexão em casa ela é pequena. Isso é importante para você pai, para você mãe, para você filho, porque lá em Deuteronômio diz assim, capítulo 6, versos 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Veja os movimentos que nós temos nesse texto. Movimentos físicos, concretos, reais, de pessoas que vivem uma vida real, não ficcional, não nas telas, não nas redes sociais, mas que se assentam numa mesa como essa, tomam um café, conversam sobre o reino, conversam sobre o evangelho, conversam sobre os valores mais importantes da vida. E já que a família é a coisa mais importante que a gente tem, nós temos convidados incríveis que eu quero que eles se apresentem aqui, o Leonardo, a Josilaine, eles vão conversar com você, vão se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo. Leonardo. Eu achei muito formal, é Josi e Léo, né? É verdade. Então vou deixar a Josi primeiro, né? Nós somos da casa, né, Léo? Isso aí. Josi, fica à vontade, pode se apresentar para mim. Meu nome é Josilaine, sou membro da Casa Viva com muito orgulho, dessa família tão linda que o Senhor escolheu para nós, para minha família. Mas sou médica por formação e sou mãe da Ana Luísa, da Maria Fernanda e esposa do Fernando. Olha aí, uma família cheia de mulheres, hein? Né? A minha família é diferente um pouquinho, Josi, né? É cheia de homens, é o contrário, né? Então eu sou Léo também, membro da Casa Viva, da Igreja Batista Casa Viva, eu sou comunicólogo de formação. E eu tenho hoje a minha esposa Elaine, né? Faremos 20 anos de casados esse ano. Olha que bênção. Olha que Tem que bênção. celebrar, né? É verdade. E eu tenho 2 filhos, o Daniel de 12 anos e o Guilherme de 7 anos. Né? Então somos 3 meninos lá e uma mulher muito abençoada para aturar e aguentar a gente. Essa é a nossa composição. Eu esqueci de apresentar minha família também, né? Eu falei meu nome, mas eu sou casado com a Priscila. Nós vamos fazer 17 anos de casados esse ano, 5 de dezembro, sei o dia certinho. E tenho 3 filhos, o Luca de 12 anos, a Rebeca de 9 e a Isabela de 3 anos. Então eu tenho uma família também um pouquinho grande, né? Mas muito especial também, graças a Deus. Amém. Mas vamos começar o nosso assunto? Vamos lá. Eu acho que esse assunto é importante porque a gente, querendo ou não, a gente já percebeu que a tecnologia ela faz parte da nossa família. Ela faz parte das nossas casas. Na época do Léo, na nossa época, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente saía para ver um filme. Você ficava lá de segunda a sexta na grande expectativa de sábado sair e ir para uma locadora, alugar 1, 2 filmes e ter que rebobinar para não ter que pagar a multa de não ter rebobinado o filme. Ou seja, era um evento semanal. Hoje você tem várias plataformas de streaming que tem colocado as pessoas na tela por horas, 2, 3, 4 horas, em várias séries, maratona de série durante o final de semana, sem contar redes sociais, Instagram, Facebook, o da galera de hoje é TikTok. Isso tem colocado
as pessoas numa hiperconexão. E a pergunta que eu queria fazer para a gente conversar aqui, para a gente começar a nossa conversa, é em que momento essa conectividade, porque estamos conectados, ela começou a impactar mais profundamente a nossa dinâmica dentro do lar, as nossas relações, as relações que são cultivadas em casa, na opinião de vocês? Quer começar ou eu começo? Pode começar. Então vamos lá. A gente tem, assim, situações um pouco diferentes geracionais, né? Pensando nos nossos filhos. A sua filha mais nova é a idade do meu filho mais velho, né? É verdade. Então os meus filhos, eles já são nativos digitais, eles já nasceram dentro desse contexto. Talvez quando a gente olha para a Ana, né? A Ana passou por talvez uma transição um pouquinho diferente do que os meus filhos, né? Na Ana a gente ainda não tinha a disponibilidade do aparelho celular com tanta facilidade para as crianças, né? A Ana viveu essa adolescência um pouco afastada das telas, né? Então, já no meu contexto é diferente, porque eles já nasceram, né, com essa disseminação dos smartphones, do acesso à internet. Você falou sobre a locadora, mas se lembrarem lá atrás, a gente tinha uma dificuldade de acesso à internet, né? Então você precisava ter um modem, precisava ter um horário ideal para não ter um custo elevado, precisava ter um computador. Então, o acesso àquele contexto ali, ele era muito limitado, né? E a partir do momento, e aí essa é a minha visão dentro da pergunta que você trouxe, acho que a partir de 2010, quando começa a vir ali os iPhones, né, esses smartphones mais modernos, aí os perigos eles começam a acontecer, porque tem essa porta de entrada da facilidade do acesso, e mais à frente começam a vir essas redes sociais, que aí a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre elas, né? Sobre como que elas funcionam e como que elas acabam aprisionando as pessoas ali. Então eu tenho um pouco disso na minha cabeça, que o momento em que o acesso ele se torna mais efetivo, você começa a ter algumas dificuldades nessa comunicação dentro do lar. Então, contextualmente, foi mais ou menos ali 2010 que essas coisas começaram. Porque hoje o telefone virou uma espécie de extensão do nosso corpo, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente começou com os canais eletrônicos, na verdade, né? Eu acho que quando a gente começou a acessar tudo, a nossa vida começou a ser resolvida pelo celular, as pessoas deixaram um pouco das conexões pessoais, né? E começaram a gastar mais tempo voltados para o celular, voltados para as telas. Então, acho que os bancos, né? A gente não tem mais acesso às agências, tudo a gente resolve online. E as pessoas foram deixando aos poucos essas relações, esse contato com as pessoas, para resolver tudo na tela. Sim. Deixa eu só pegar uma coisa que você falou, pastor, que acho que é muito legal. Você falou sobre ser a extensão do nosso corpo, né? Tem um termo que é usado que são os wearables, né? Que são os aparelhos vestíveis, né? Seja um smartwatch, seja um óculos inteligente, né? Sim. E já existe uma corrente hoje que entende que os celulares eles deveriam ser considerados como aparelhos vestíveis. Porque se você parar para pensar, você vai ver que eventualmente, ou você próprio, eu, ou alguém que a gente conhece, já teve dificuldade de pegar um objeto porque estava com o celular na mão, porque não colocou o celular na mesa para poder retirar, né? Então ele passa a compor, né, essa relação com o corpo humano de uma maneira que as pessoas elas já não conseguem mais se desprender, né? Sair sem aquilo. Então esse é um conceito que tem sido disseminado, que hoje o celular já é visto por alguns estudiosos como um aparelho vestível, né? Um wearable. Eu me lembro que como é que eu me conectava com os meus pais, né? Era com ficha de telefone. Então, como é que eu conversava com meus pais? Nem o cartão, tá vendo? Eu sou da época ainda da ficha, não sei se vocês lembram dessa ficha, você depositava a ficha e tinha tempo. E depois veio o cartão, quer dizer, quando eu vim para o Rio de Janeiro, 2004, eu vim para o Rio de Janeiro com 19, 20 anos, eu conversava com meus pais uma vez por semana pelo telefone, com o cartão aí já era mais moderno, né? Então você tinha lá 20 unidades, 30 unidades, você comprava aquele cartão. Hoje não, hoje nós estamos o tempo inteiro conectados e tem uma sensação, uma ansiedade, não sei se vocês já passaram por isso, né? Você sai de casa e deixa o telefone. Você já imagina que você não vai conseguir resolver nada da sua vida naquele dia, porque você esqueceu, quer dizer, parte do seu corpo em casa. Né? E isso tem mexido, eu acho que talvez no próprio relacionamento na mesa, né? Porque nós estamos aqui à mesa. Não sei se vocês já perceberam que muitas famílias hoje, elas estão fisicamente juntas, mas emocionalmente distantes por causa das telas. Então eu já vi na minha família, não estou julgando ninguém, isso acontece na minha casa.
Eu com telefone, meu filho com telefone, Priscila com telefone, no mesmo local, nós estamos conectados com milhares de pessoas, mas não estamos conectados ali, na mesa, né? Vivendo um tempo em família. Vocês já perceberam isso? O que vocês acham sobre isso? Isso é muito comum, né? Lá em casa, por exemplo, cada um tem o seu horário, né? Então a Ana faz faculdade, a Maria, por outro lado, está no ensino médio, no ensino fundamental e sai da escola à tarde. Então cada um tem um horário de chegada. Mas de fato, assim, por volta das 8 horas, a gente está todo mundo em casa, né? E aí é o momento que a gente vai sentar para jantar. E normalmente, quando a gente vem da rua, a gente vem com algumas necessidades de resolução através do celular, né? Seja uma mensagem que você deixou de responder, seja algum vídeo que você ficou de ver, ou seja um paciente que eu não respondi, ou o Fernando terminando de resolver alguma coisa que ficou da reunião passada, enfim. Então, quando a gente para perceber, cada um está conectado com o seu aparelho em assuntos totalmente diferentes, se encontrando no mesmo horário, no mesmo lugar. Só que cada um com uma mente diferente, voltada para um assunto totalmente diferente, que não a família, que era exatamente o momento que a gente tinha ali para se encontrar e se conversar. Então, de fato, é algo que as famílias precisam estar bastante atentas a isso, né? Porque a gente vai se dispersando e se distraindo com muita facilidade. Eu percebo muito isso lá em casa também. Então, a gente procura estar sempre atento a esse momento. Sim. Né? Então, sim. Esse momento é um momento que, assim, a gente começa a recolher os celulares e aí a gente começa a falar sobre o que aconteceu no dia a dia de cada um. E como são vidas totalmente diferentes, em lugares diferentes, todo mundo tem assunto a acrescentar, né? Então, mas a gente precisa realmente estar atento, porque se você não estiver atento, de fato, a hora passa, o jantar acontece e as pessoas levantam da mesa como se não tivessem se visto naquele dia. Sim. Você sabe, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que vai ao encontro disso que você está falando, que diz assim: a internet é essa coisa maravilhosa que aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Né? E quando você traz essa reflexão, José, eu olho também muito para o meu contexto familiar, porque de fato a gente tem muitas demandas que ao longo do dia você não consegue responder. E aí que eu acho que está o perigo, e aí é um desafio para mim também, né? Para mim, para minha família, para minha esposa, porque tem a questão do paciente, né, que não foi respondido, e aí eventualmente você precisa, né, ela precisa responder, ou eu preciso tratar de alguma outra coisa, mas aquilo ali às vezes vira um trampolim, né? Um trampolim para, em resolvendo o que deveria ser resolvido, você, já que está com o aparelho na mão, aproveita para poder ir para uma rede social, porque existe ali já uma facilidade de caminhar para um outro lado. E essa questão do policiamento, né, ela é fundamental. Vocês vão lembrar que há 2 anos atrás a gente criou uma caixinha do Famílias da Casa para modular. Sim. E o objetivo dessa caixinha era que a gente colocasse os celulares dentro para ter aquele momento em família. E era algo simbólico, né? A ideia era meio que pedagógico, né? Tentar fazer com que as pessoas refletissem sobre a importância. E se a gente não tivesse cuidado, isso se repete o tempo todo, né? Verdade. Isso se repete lá em casa, a gente está sempre... Até porque quando você abre, né, e as coisas são feitas exatamente para conectar umas às outras, né? Então, quando você abre uma tela de WhatsApp para responder uma mensagem, automaticamente entra uma notificação do Instagram. Sim. Aí automaticamente entra uma notificação do Facebook. Aí automaticamente entra uma notificação do banco, da conta que está vencendo amanhã. Né? Então, assim, são várias informações que vão entrando, e aí você entrou para resolver uma questão. Sim. Mas aí você começa a clicar naqueles avisos e vai entrando, quando você se percebe, passou 40 minutos, 1 hora e você ainda está ali resolvendo questões. E a gente justifica para o cérebro por que a gente está mexendo. Aí. Isso é que é o pior, né? Não, mas de fato eu estou resolvendo, de fato eu estou fazendo, né? E o problema é que não tem uma notificação dizendo assim, opa, vocês precisam conversar em família, Exatamente. né? Porque eu acho que o uso excessivo dessas telas, elas estão de alguma maneira enfraquecendo o diálogo entre pais e filhos. Aí esse tema é importante. Pais e filhos. Os nossos filhos praticamente já nasceram nesse humus tecnológico, né? Nessa terra completamente diferente de 20, 30, 40 anos atrás. O Léo que está gravando a gente, ele assistia televisão com tela azul. Papel celofane, né? Mas hoje não, hoje cada um tem o seu smartphone, cada um tem o seu iPad, cada um tem o seu telefone, né? E o problema ela é uma ferramenta útil para muitas coisas. Ela aproxima os que estão distantes, mas ela está se tornando, eu acho que uma espécie de obstáculo para a convivência familiar e para o diálogo.
né? Qual é a opinião de vocês sobre esse tema? Porque eu acho que o diálogo é importante, né? Especialmente o diálogo pais e filhos. Acho que esse tema é importante. Pais e filhos. Pais estão nos ouvindo, filhos estão nos ouvindo. Acho que isso é importante. Eu assisti uma palestra recente com uma juíza da vara da infância, da juventude aqui do Rio de Janeiro, e ela falava muito sobre as famílias disfuncionais, né? Porque, veja bem, quando você tem, no meu caso, que eu tenho um de 7 anos, né? O menor desse contexto aqui, tirando, né, os do pastor Ramos. É muito cômodo, diante de qualquer situação de desconforto dele, a gente está aqui fazendo uma gravação, ele está ali incomodado, você pegar e dar um celular para ele. Sim. Porque esse celular, teoricamente, vai distraí-lo, Vai né, entreter. e vai entreter ele. E aí é que mora o perigo, porque aí eu deixo de exercer, né, não estou falando agora nesse momento, mas eu deixo de exercer o meu papel enquanto pai. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, né, e principalmente olhando para o meu filho adolescente, né, o Daniel, que agora tem acesso ao celular, é que a gente tem que buscar intencionalidade a cada momento. Sim. Né? Então, quando a gente fala sobre os avisos, as notificações, existem muitos mecanismos que a gente depois pode discutir aqui, que é como eu posso desativar as notificações, Sim. como eu posso criar um perfil que num determinado horário eu tenho notificações, em outro eu não tenho, né? De que maneira que eu consigo colocar um limitador de utilização de um aplicativo, Sim. ou de que maneira eu até posso deletar a minha conta de um determinado aplicativo que está atrapalhando essa minha relação. Sim. Então, uma coisa é eu falar para o meu filho que ele não deve usar de maneira excessiva, e outra coisa é eu dar o exemplo dentro de casa e ele ver que eu estou também dentro desse mesmo contexto, né? Então, eu penso que dentro disso que você perguntou, pastor, tem muito do exemplo, né? Porque o exemplo ele vai arrastando, e tem um bocado também dessa intencionalidade, né? Do que eu de fato quero para minha família, né? Eu vou me deixar escravizar pela tela, ou eu entendo que isso tem um mecanismo que libera dopamina, né? Um mecanismo viciante, que é uma droga digital. Sim. E eu intencionalmente vou buscar uma alternativa para poder me livrar disso. Eu acho que assim, o que acontece, né? Que é muito importante a gente entender. Hoje a gente tem muitas informações fáceis na internet. Então, os nossos filhos que acessam a internet, eles trazem essa informação pronta. E para a gente é um pouco complicado entender isso, porque nós viemos de uma outra geração, onde nós visitávamos bibliotecas, né, onde a gente tinha, para fazer um trabalho, Sim. íamos todos para a biblioteca. Eu consultava a Barça, Mirador, vocês se lembram disso? Barça, Mirador. Meu pai tinha enciclopédias em casa, que a gente sentava e buscava a informação ali. Então essa informação rápida que os nossos filhos trazem, às vezes nos trazem a falsa sensação de que eles são detentores do conhecimento. Quando, na verdade, a internet ela traz uma superficialidade sobre isso, né? Porque o que acontece? A gente sabe que o córtex pré-frontal, que é a parte de decisão, de planejamento, de controle das nossas decisões, ela só é formada aos 25 anos de idade. Então, até lá, eu preciso de regras, eu preciso de disciplina, eu preciso de um norte. Eu não posso, como criança, como adolescente, eu não posso decidir, eu não sou capaz, né, falando fisiologicamente, eu não sou capaz de tomar decisões que sejam realmente, de fato, seguras para a minha vida como adolescente. Então, os pais eles estão perdendo essa capacidade de entender que esse excesso de informação que os filhos trazem, na verdade, são informações superficiais que não podem ser levadas em conta. Eles precisam de diálogo, Sim. de assuntos mais profundos, de integração, de entender como as coisas funcionam, como as coisas se conectam, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem um adolescente, uma criança, sendo estimulada na internet, né, nas redes sociais, um like, ele gera dopamina no cérebro dessa criança. E essa dopamina, ela cria no sistema mesolímbico, que é um sistema que amadurece muito mais rapidamente do que o sistema pré-frontal, ele começa a alimentar esses desejos. Então a dopamina é uma molécula que diz assim, olha, foi bom isso aqui que aconteceu. Então você precisa ficar aqui porque vai acontecer mais vezes e isso vai te trazer um prazer. Então isso tudo acontece no subconsciente. Isso não é uma coisa que o adolescente conheça, mas o adulto precisa ter ciência disso. E de fato, o tempo
que se passa nas redes sociais precisa ser controlado fielmente. E essa questão também que o Léo citou, sobre a gente controlar o acesso. Então, assim, lá em casa, por exemplo, tem uma hora que todos os aparelhos da Maria Fernanda param de funcionar. Então, assim, ela tem o tempo dela de conexão para fazer controlado, porque a gente tem planos familiares, né, que a gente pode controlar o que acessa, o que não acessa, aonde acessa, quais os limites da idade dela para estar conectada, né? E aí, uma hora, o celular para de funcionar e aquilo é inegociável. Porque o que acontece com os pais muitas vezes é isso, essa negociação de aspectos que devem ser inegociáveis. Sim. A gente não tem que negociar. Não existe negócio quando se trata da segurança do seu filho. Sim. E a gente está falando de um ser que não tem capacidade de decisão, que não tem capacidade de se manter o córtex seguro. pré-frontal não está desenvolvido ainda para... Exatamente. Então ele não tem condição de se manter seguro no universo. É como se você pegasse o seu filho e colocasse ele numa praça pública, rodeado de assaltantes, desconhecidos, lugares perigosos, buracos. Então é assim que o pai e a mãe têm que pensar sobre o terreno das redes sociais. Sim. Né? A gente vai ter um outro podcast que vai falar sobre criação de filhos. Mas eu não sou mediador, mas eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. Será que isso também não tem um pouco a ver com a geração que a gente está vivendo? Né? E aí eu pergunto para o pastor também. Porque hoje a gente tem assim, esse cuidado tão grande na relação com os filhos que em alguns momentos me parece que a figura de autoridade ela é esquecida. Né? É tudo muito cuidadoso, eu não quero chatear. E uma percepção que eu tenho é que quanto mais eles estão envolvidos com as redes sociais ou com os smartphones, quando você corta de uma vez, o comportamento ele é muito ruim. Né? Parece que existe um período de desintoxicação. Desintoxicação, né? É isso mesmo. E eu não sei, mas eu tenho um sentimento hoje que a gente precisa também ter a postura realmente de pai e de mãe, como você falou, isso é inegociável, é assim, né? Eu tenho condição dentro da minha preparação como adulto de definir isso. Posso só citar eu conversando com uma psicóloga uma vez, ela disse assim, os pais precisam, eu estranhei, né, frustrar os filhos. Sim. Né? Essa frustração ela começa dentro de casa. A frustração também ela é pedagógica, né? Porque os nãos serão ouvidos na parte de fora da casa. Né? Para além dos muros daquela proteção familiar, os nãos serão ouvidos. Então eles precisam aprender a ouvir e a entender os limites dentro da casa. Né? A casa tem que ser o lugar em que se ensina limites, né? E não são colocados de maneira bem clara, para que eles aprendam a viver com essas frustrações. Né? Sim. E essa questão, né, que o Léo citou agora, falando sobre essa quando a gente chega nesse aspecto do adolescente, né, que você tira, né, ou da criança mesmo, quando você tira o celular e ela tem uma reação física, aquilo é real. Existem muitas crianças que quando são abstraídas da frente do celular, elas se jogam no chão e têm ataques de pânico verdadeiramente. E isso é devido ao excesso de dopamina. Isso. Né? Então, assim, quando a gente observa que uma criança chegou nesse lugar, aí a gente já tem um quadro até um pouco mais sério. Porque a gente precisa, de fato, lidar como quem lida com um viciado. Porque quando a gente fala de dopamina, a gente fala também de droga, de vícios em jogos, de vícios pornográficos. Então tem uma série de vícios que envolvem a dopamina rápida. Então, o que a gente precisa, né? E aí o pai e a mãe que estão ouvindo a gente agora, o que a gente precisa atentar para isso? Eu preciso ensinar meu filho a produzir essa dopamina. E como é que a gente ensina uma criança a produzir a sua própria dopamina? Através de esportes, através da leitura, né? O livro ele tem um começo, um meio e um fim, né? E essa leitura ela traz prazer. Só que esse prazer é um prazer construído. A mesma coisa uma criança jogando um esporte, praticando um esporte. Ela precisa entender que ela precisa competir. Então tem todo um processo de entrar na quadra, né, para jogar vôlei, jogar basquete. Tem a questão de ganhar, de perder, de negociar, de estar com pares. Então tudo isso faz parte da construção da dopamina. Ele precisa entender que a construção da dopamina, né, o pai e a mãe precisam entender que a construção da dopamina é muito mais importante do que essa dopamina rápida. Ela é muito mais efetiva
para o crescimento desse adolescente, dessa criança, do que essa dopamina rápida do celular. Como você citou ainda agora, de quando a gente está distraído, ou quando a gente precisa, que a gente está fazendo alguma coisa que precisa tirar a criança do circuito, entrega o celular para a criança, né? Então, assim, essa facilidade que a gente encontra agora, ela vai causar muita dificuldade num adulto sem limite. Sem limites na busca da sua dopamina. Né? Agora eu quero entrar num assunto que é um assunto que vai mexer um pouco com a gente, né? Porque tem a ver com o exemplo, né? Nós ensinamos transmitindo valores, palavras, essas coisas todas, mas especialmente através do exemplo, né? Então eu imagino que os filhos acabam reproduzindo também os nossos comportamentos. Então o uso excessivo que nós adultos estamos fazendo da tecnologia, isso tem produzido efeitos, né, pedagógicos nas crianças, né? Como é que a gente vai lidar com isso também? Porque eu entendo que o telefone hoje é mais do que um telefone, né? Você tem aplicativos de banco, provavelmente, você tem aplicativos do governo federal, você tem todos os aplicativos, ou seja, sua vida está toda aqui. Carteira de motorista está aqui, Verdade. Banco está aqui, redes sociais estão aqui. Quer dizer, a gente também está 100% conectado, né? Como é que a gente pode, em termos práticos mesmo, né, desenvolver recursos para que a gente demonstre uma vida um pouco mais fora da tela, né? Então tem a ver com caminhar com o filho, praticar um esporte com o filho, estudar uma literatura com o filho. Como é que vocês avaliam essa questão do exemplo? Porque existem pais que estão nos ouvindo e provavelmente estão cometendo esse erro e podem consertar também, né? Mas tem alguns pontos aqui, né? Assim, quando a gente está falando muito sobre filhos, né? Porque é o nosso contexto. Sim. Mas você traz essa reflexão sobre nós mesmos, né? Eu acho que assim, no meu ponto de vista, o primeiro ponto é buscar realmente a intencionalidade, né? Dizem que todo viciado, para ele poder ser curado, ele precisa primeiro reconhecer o vício, né? Reconhecer que ele é dependente daquela... A gente chama de contemplação. Contemplação. Na medicina. Precisa contemplar a ideia de se libertar. E nem todo mundo consegue contemplar a ideia de que, de fato, está aprisionado com essas redes sociais, né? Então, acho que assim, o primeiro ponto é contemplar isso, é entender, porque aí eu vou começar a tomar decisões intencionais, né? Lá em casa a gente adotou um modelo que é a utilização de jogos de tabuleiro com frequência, tá? Então, a gente tem muitos jogos de tabuleiros para idades diferentes por conta da idade das crianças. E a gente tenta construir uma rotina do jogo de tabuleiro, porque na hora do jogo de tabuleiro, ele é só o meio, ele não é o fim, né? Ele é o meio da comunhão. Na hora que você põe ali, você traz alguma coisinha para comer, todo mundo tira o celular, porque aquela gamificação ali, né, o objetivo de ganhar, de perder, eu avancei, você voltou e tal, aquilo ali gera um senso, né, de familiar. Sim. Então isso ali ajuda bastante. Essa é uma das situações que a gente tem feito. Outras têm a ver também com essa disciplina, igual a Josi falou, não necessariamente enquanto adulto, de criar um bloqueio, mas de tirar o celular da frente. Então, eu particularmente tenho um determinado horário que eu ponho tudo no silencioso, né? E eu falo para as pessoas, se quiser falar comigo tem que me telefonar, tem que fazer igual era antigamente, tem que telefonar, né? Não precisa mandar mensagem que eu não vou ver. Talvez eu veja em algum momento. Então, pelo menos para mim, isso me ajuda porque eu vou tentando me afastar aos poucos do aparelho. E eu me lembro de uma pessoa uma vez que estava falando assim para mim, poxa, eu queria tanto que meu filho gostasse de ler livros. E eu falei, mas você lê? Não. Então, dificilmente ele vai desenvolver esse hábito, né? Então, se você tem esse hábito, né, de ler o livro, de fazer outras coisas, e lá em casa também, pegando só mais um exemplo nosso, a música tem ajudado muito, né? Os meninos estão nas aulas de música e aí envolvidos com a igreja, né, com os adolescentes ali querendo tocar com as crianças. Isso é bom também, né? Então é uma maneira que além da aula tem o treino em casa, né? E aí a gente pega, mostra aqui, grava um vídeo, manda para a avó, usa o celular para gravar o vídeo, mas para de alguma maneira gerar esse estímulo de que está estudando, está se desenvolvendo. Então o esporte, a música, a leitura. Fazendo uma merchan, acabei de sair da igreja agora, né? Na verdade eles estavam no IMF, né? E os embaixadores estavam reunidos fazendo atividades de futebol, brincadeira, essas coisas. Isso aí é muito bom, né? E estavam juntos, né? Essa coisa. Né? Isso é uma benção. Então, assim, os artifícios que a gente tem tentado usar lá em casa, né? É óbvio jogos que de tabuleiro. A gente tem muito que avançar, né? Como
todos os seres humanos, né? Mas a gente tem se esforçado, jogos de tabuleiro tem sido talvez um ponto principal aí. Ontem de noite eu estava fazendo Muay Thai com meu filho, então eu já coloquei luta para fazer com ele. Então ele gosta muito de luta, eu passei a gostar com ele, então a gente faz isso, porque é uma forma da gente estar interagindo, mas não dentro do telefone, não na tela, né? Mas como pai e filho, né? Conversando, batendo papo e tudo isso, né? Lá em casa a gente procura bastante ter essa questão porque assim, como são idades diferentes, né? A Ana com 19, a Maria com 12. Então assim, a Maria de fato ela tem limites e regras, ponto. São inegociáveis e a gente coloca exatamente dessa forma. Então, a hora do celular parar de funcionar é a hora do celular parar de funcionar. Ela sabe que se não tiver boas notas nas provas, ela perde o celular. Então assim, tem essa questão do celular como na verdade, a gente coloca para ela que o celular é uma distração de alguns momentos, assim. Então, assim, ela não acessa nada muito importante no celular. Então, essa questão é muito importante da limitação, né? Então, quando a gente senta para almoçar lá em casa, ou para almoçar, ou seja, para jantar, ninguém está com o celular na mesa. Isso é uma regra, ninguém pega no celular. E o Fernando é muito chato com isso também. Às vezes eu às vezes me perco um pouco na hora de responder alguma coisa, mas o Fernando imediatamente ele já me corrige. A gente sabe que nós somos a resposta, né? Nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Então a gente não pode esquecer que a gente tem que estar cercado de pessoas que se alimentem do que a gente quer para os nossos filhos. Né? Então assim, o convívio na igreja é muito importante. Muito importante. O grupo dos embaixadores, das mensageiras do rei. Então, assim, estar na EBD, ouvindo a palavra. Né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eles precisam estar em comunhão. Lá em casa eu falo muito essa questão da Bíblia física. Né? Então, a Maria, ela sempre leva a Bíblia física. A Ana, que ainda, né, ainda briga um pouco com essa questão da Bíblia física, mas aí são 19 anos, então já é outra relação com o celular, né? E aí, assim, mas eu prezo muito por isso, eu até brinco, eu falo, você não é crente, não? Aí elas já sabem que eu estou implicando com essa questão da Bíblia. Então, eu acho que tem algumas questões que precisam ser, de fato, impostas para os nossos filhos. A gente não pode negociar certos valores, certos comportamentos dentro de casa. Porque se você negocia, você dá abertura para a criança, porque para nós é uma certeza, mas a criança ela sempre fica com aquela dúvida. Ué, mas será que pode? Então pode. Se o meu pai faz, é porque pode. Se a minha mãe faz, é porque é legal. Né? Então, assim, essa questão da gente ser exemplo é muito importante. O pastor, até aproveitando assim, algo que você recentemente passou, que você se afastou um pouco das redes sociais, você comentou, lá em casa de vez em quando eu faço isso. Então acho que já é a 3ª vez que eu deleto o aplicativo do Instagram do meu celular. Porque assim, tem momentos que eu percebo, eu me pego muito preso naquilo, né? E eu percebo que eu tenho dificuldades de me limitar. Por mais que tenha os limites de aplicativo, eu tenho algumas dificuldades. Quando eu percebo que isso está muito intenso, eu vou lá e não deleto a minha conta. Eu só apago o aplicativo para durante um tempo eu tentar me regular, né, voltar ao normal. E essa também, pelo menos para mim, tem sido uma maneira minha de tentar me afastar. Né? Porque aquele scroll infinito, né, assim, você sempre tem novidade ali, teoricamente, então você vai ficando aprisionado ali, né? E vai deixando você, por exemplo, eu assisti um filme agora com meu filho, um filme sobre a Segunda Guerra. E aí eu tive dificuldade de terminar aquele filme. Era um filme de 2 horas. Então, as redes sociais também têm promovido essa impaciência, né? A falta de permanência. Né? Então, você fica lá né, naqueles rios e vai passando de base, porque são rios de 30, 40, 50 segundos e você não consegue, às vezes, assistir uma coisa, você não consegue usar bem a tela, né, para aprender. Eu convido os pais a fazerem um experimento, que é o seguinte, experimenta começar a falar de um assunto e coloca o celular na mesa, e o celular vai ouvir tudo que você está falando. Imediatamente, se nós começarmos a falar aqui sobre uma marca de carro, quando nós pegarmos o celular, nós vamos observar que a marca do carro, a propaganda está aí no celular. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Porque o que a gente fala, o que a gente está ali envolto naquele momento, é uma arma contra nós quando a gente acessa o celular. Porque o que as redes sociais querem é que a gente fique preso a elas.
porque de fato elas estão vendendo, elas estão entregando conteúdos ruins e conteúdos bons, mas não é uma coisa que a gente consiga selecionar. E você acaba ficando preso a informações que muitas das vezes não é o que você queria ver. Sim. Mas começou com uma informação que você falou. Sim. E a rede ouviu. Ou seja, na verdade a gente está entendendo aqui que os limites são necessários, né? Como você falou que a Maria tem, o Luca também tem. Ele não pode ver tela, né? É inegociável. Então ele vê comigo, vê com a mãe dele, porque ele tem que aprender. Então ele aprende piano, ele aprende luta, ele aprende futebol, ele está fazendo sempre atividades físicas, né? Ou seja, reais. Sim. Claro que às vezes a gente libera meia hora, mas muito pouquinho por semana de tela. E a gente prefere que ele aprenda novas ciências, novas artes, produza esportes. A dopamina dele, né? Exatamente. Então ele tem aprendido, ele tem sido criado nesse cenário. Ou seja, nós temos que colocar limites nos nossos filhos e também impor esses limites a nós mesmos, né? Então, porque a gente acaba ensinando pelo próprio exemplo. E a gente entendeu, você tocou num ponto aqui, ô Josilane, que é muito importante, né? Se a gente ensina com exemplo, como é que a gente quer que o nosso filho leia se a gente não lê? Como é que a gente quer que ele ame a igreja se a gente não está amando a igreja, se a gente não está frequentando, se a gente não está dando o nosso melhor, se a gente não está frequentando a escola bíblica, né? E é interessante porque a Bíblia, ela descreve vários momentos simples, né? Da família sentada em casa, caminhando, deitando, levantando, tudo para essa convivência real, né? Ou seja, agora eu quero tocar num ponto que é o ponto espiritual, porque a internet também é um lugar de aprendizado, né? Então tem desvalores que estão sendo ensinados para os nossos filhos, né? A gente não pode estar com os olhos tampados, fechados. Por quê? Porque através do Instagram se ensina valores, do TikTok se ensina valores, né? Da internet, tá lá. Eles estão escancarando. E através... muitas vezes subliminares também. Exatamente. Então através de filmes, séries, os valores estão sendo ensinados. Então, se por um lado a gente tem que limitar, e está certo, tem uma outra coisa que a gente tem que fazer, que é cultivar, sentado em casa, caminhando, deitando, levantando, os valores do reino de Deus dentro das nossas casas, né? Então, esse talvez seja o nosso desafio, né? Sim. Como gerar essa atmosfera bíblica, espiritual, né, de oração, leitura da palavra dentro das nossas... Como é que a gente cultiva, né? O Léo falou aí que a gente fez há 2 anos atrás, uma caixinha, coloca lá o telefone, como é que a gente cultiva isso dentro das nossas casas, né? Eu tenho para mim assim, a gente vai ter um podcast que vai falar sobre criação de filhos e talvez vai se aprofundar um pouco mais nesse sentido. Mas você estava falando sobre valores e desvalores que a internet pode... Sim. Mas ela também tem coisas positivas, né? Então, aproveitando, você estava falando da Ana, o próprio aplicativo da Bíblia, né, que é um aplicativo que a gente usa, ele tem uma série de estudos lá, eles são muito legais. A gente tem usado lá em casa, na EBD, a Isabelle sempre manda lá a lição dos adolescentes, né? Então eu pego junto com o Daniel, a gente vai ver vídeos, vai ver coisas juntos. Então, mesmo na utilização da tecnologia, é possível também encontrar momentos de devocional, momentos com Deus, né? Então, eu acho, assim, sinceramente, que nada substitui o diálogo. Então, em casa a gente sempre conversa muito, né, sobre todos os caminhos, todas as opções, do que ele pode estar, né, até onde ele pode ir, o que ele pode assistir, o que ele não pode assistir, né? Isso também é bem inegociável. Mas nada pode substituir essa comunicação, essa conversa, né? Em alguns momentos, de fato, vamos tomar um café aqui, vamos conversar, o que você está passando, vamos, né? Então eu acho que o diálogo ele é fundamental. E ainda falando sobre vida devocional, vida de oração, também tem a ver com exemplo, né? Porque todos nós enfrentamos as nossas batalhas diárias, né? Em diversas áreas da nossa vida, seja relacionado à saúde, trabalho, relacionamentos, com amigos, até conjugal. E as nossas batalhas, elas são vencidas através da oração, né? Sim. Através da palavra de Deus e tal. E quando os nossos filhos veem esse exemplo, naturalmente, cultivam, né? eles vão cultivar. Então, eu ainda acredito muito nisso, no diálogo e no exemplo, né? E coisas práticas, a gente está realmente exprimido, o nosso tempo está muito pequeno, né? Verdade. Então, por exemplo, uma coisa prática que eu tenho feito nesses últimos dias, né? Nesse ano, especialmente esse ano. Eu faço um deslocamento para a escola, né? Com o Luca, com a Rebeca, com a Isabela.
Então, nesse tempo de deslocamento, o que eu faço? Eu coloco uma adoração. E aí a gente vai adorando juntos, cantando um louvor. Depois, no meio dessa adoração, eu falo assim, ó, filho, leia um trecho da palavra. A gente está estudando agora a história de Sansão. Ele vai ler um trecho da palavra. Como é que a gente aplica isso na vida? Aí a gente vai aplicar um ensino que a gente aprendeu da Escritura para a nossa própria vida. Então são exemplos assim que podem, às vezes, no nosso tempo exprimido, a gente cultivar dentro das nossas casas. Né? São pequenas gotas que formam o oceano. Exatamente. Né? A gente não pode esquecer disso. Então, assim, eu procuro sempre ter um tempo com a Maria e um tempo com a Ana, porque como são idades diferentes, né? Então, assim, às vezes a gente sai para jantar, eu e a Maria, às vezes eu saio para jantar só com a Ana, até porque também são duas meninas, né? Então tem assuntos que elas gostam de tratar só comigo. Então, assim, eu acho que o tempo de escuta também é muito importante. Porque você não consegue avaliar o que vai na cabeça do seu filho se você não para um minuto para escutá-lo, né? Então, por exemplo, às vezes a devocional lá em casa é sobre o que a Maria aprendeu nas mensageiras. E ela fala o que ela aprendeu, ela dá aula, fala, poxa, que legal, foi a história dele. E aí ela se sente motivada e interessada a falar sobre aquilo que ela aprendeu. Né? Às vezes a Ana também traz lição do Kids, que ela também dá aula para as crianças, então às vezes quando ela traz a história, às vezes do Kids também para devocional. Então assim, a gente tem que tornar os nossos filhos personagens principais e ativos, né? Porque às vezes a gente entra no mecanismo da devocional, só abrir a palavra, vamos ler, vamos orar, e aquilo ficou no tempo da nossa avó, porque esse era devocional que se fazia há muito tempo atrás, né? Hoje em dia, de fato, as crianças e os adolescentes eles precisam de estímulo, né? Então eu acho que nada mais importante do que você trazer o seu filho para protagonista da história, né? E aí, quando vem uma dúvida, né, que sempre vem, porque eles convivem com crianças que são da igreja, mas também convivem com crianças que não são da igreja, né? E aí tem as dúvidas, né? Mãe, mas ela fez isso e não foi legal. Filha, como é que a gente faz? Vamos lá na palavra. E a gente vai buscar uma história lá na palavra que fale sobre o que aconteceu. Tá entendendo, filha? Então, assim, todo mundo achou legal o que ela fez, mas a palavra de Deus nos diz que não é assim que a gente tem que agir. Então, mãe, é verdade, né? Então, como eu ajo? Então, você vai agir de acordo com a palavra de Deus. Então, isso é muito importante, né? Trazer sempre para a palavra. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso? Vamos lá, Maria. Pega lá a sua Bíblia, Maria. Ela pega, ela... Né? Nós estamos quase terminando, então eu quero fazer algumas coisas, um joguinho rápido aqui de pergunta e resposta, né? Quando a gente pensa em memórias, né, que marcaram a nossa infância, que marcam a infância dos nossos filhos, o que costuma ser mais significativo? O tempo compartilhado dentro da casa ou os recursos tecnológicos? Sempre o bate-bola. Tempo compartilhado, sem né? dúvida, o tempo compartilhado. Né? O tempo compartilhado, sem né? dúvida. A presença faz muita diferença, né? Com certeza. E outra coisa, desculpa, eu sei que é rápido, mas a presença de fato, né? Porque hoje às vezes a gente tá, mas não tá, né? É verdade. Por conta do que a gente está conversando do celular, né? Então, antigamente a gente tinha lá, eu me lembro de sentar pro meu pai cortar cana que a gente tinha no quintal de casa pra gente chupar cana junto, né? Ele cortando e a gente chupando cana junto. Então isso é presença, ele não estava distraído com outra coisa, poderia não ser uma tela, mas ele estava ali. Então, focado em cortar cana e chupar cana com o filho. Então essas são as memórias que eu tenho, né? Da presença, né? Se um filho pudesse dizer algo aos pais sobre o que ele mais deseja dentro de casa, mais tempo, mais atenção, mais presença, o que as crianças diriam hoje? Mais tempo, mais atenção, mais presença? Eu ainda acho que é presença. Eu tenho duas mulheres em casa, né? Duas filhas, então o que elas querem é conversa. Elas querem presença. Presença. Elas querem falar. Elas querem falar. Eu acho que é isso. Falar e esperar a minha resposta, né? Esperar a devolutiva. Eu acho que isso traz... Quando isso acontece, essa troca acontece, eu percebo que eu estou formando duas mulheres mais seguras, né? Dois indivíduos mais seguros para tomar decisão de acordo com os nossos valores e os nossos princípios. É isso. Quanto mais eu trago isso para perto, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente faz essa troca, mais eu sinto que elas estão seguras para continuar caminhando. Porque nós vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. E a gente precisa ter isso claro na nossa mente. Né? O nosso dia a dia é no mundo, mas nós não somos desse mundo. É verdade. Estamos aqui de passagem.
a gente ia passar aqui por algumas dicas práticas, né? Mas a gente acabou no meio da conversa dando muitas dicas, né? Sobre refeições sem celulares, né? A arte de conversar, a gente desenvolveu uma arte de conversar, jogos de tabuleiro, todas essas coisas, momentos devocionais em família, uma noite da semana sem telas, atividades ao ar livre juntos, ou seja, são dicas que a gente acabou mencionando aqui na nossa conversa. Mas eu queria encerrar com um momento inspirador, né? Queria que vocês olhassem para as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, e dessem um conselho, né? Que conselho vocês deixariam para essas famílias que estão nos assistindo sobre a questão do equilíbrio da tecnologia, né, com o nosso relacionamento? Ou seja, a tecnologia não pode substituir. A gente tem que existir, nós estamos nesse momento agora, mas como que ela não substitui, né, ao nosso relacionamento concreto, físico, pessoal, né, em casa? Qual conselho vocês deixariam aí? A gente está quase encerrando. Então, eu acho que tem uma palavra-chave aí, que é discernimento, né? Eu acho que todo cristão tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Então, eu sempre procuro dizer para as minhas filhas assim: quando você estiver numa situação onde a dúvida aperta o seu coração, a primeira pergunta que você vai fazer é: Jesus faria isso? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele faria? Como ele faria? Como ele agiria? Então, eu acho que o discernimento do Espírito Santo, eu acho que é uma das ferramentas que a gente pode dar para os nossos filhos. E só com presença e palavra, e ensino da palavra, meditação na palavra, a gente pode trazer esse lugar de segurança, que é a presença do Espírito Santo no poder das decisões que os nossos filhos tomam quando não estão na nossa presença, né? Porque uma coisa é o seu filho estar com você, ele se sente seguro, mas e quando ele não está com você, né? Então ele está guardado pelo discernimento do Espírito Santo. Sim. Então eu acho que isso é fundamental. Discernimento espiritual. Discernimento Essa espiritual. palavra que perfeito, excelente. A gente tem que ter isso, né? Eu acho que sim. E você, Léo? Eu penso que, assim, quem está assistindo a gente, possivelmente está vendo por um celular ou por uma TV, está usando algum meio eletrônico, né? Mas busque intencionalidade, né? Modo avião, coloca isso na tua cabeça, sabe? Escolhe um momento para você colocar os celulares em modo avião, para você ter os tempos, os momentos ali com a tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com os teus pais. A gente vai ter um podcast também que fala sobre honra aos pais. Então esteja presente, né, intencionalmente. É um desafio, né? A gente sempre vai ter inúmeras desculpas para poder deixar ligado, porque eu estou esperando uma ligação, porque tem uma coisa importante e tal. Mas a vida é muito curta, né? A nossa vida aqui na Terra. Então aproveite cada instante com seus filhos, sabe? Busque isso intencionalmente. Coloque lá nos teus to-dos, lá nas tuas tarefinhas, né? Eu vou separar um tempo para desligar tudo, desconectar e me conectar na minha família. Eu não quero estar conectado com quem está longe e desconectado com quem está perto. Eu posso até me conectar com quem está longe, mas eu preciso conectar com quem está perto também. É fundamental. Excelente, gente. Nós estivemos aqui com o Léo e Josi. Vocês no início disseram, vamos tirar a formalidade. Né? Léo e Josi compartilhando esse tema tão importante, né? Famílias conectadas. Então, esses conselhos, essas dicas são importantes, né? Discernimento do Espírito Santo. Aí isso depende do seu relacionamento com Deus. É o tempo de oração, é o tempo de Bíblia, é o tempo de jejum, não tem como você fugir disso. Quer discernimento espiritual, Bíblia, oração, jejum, é busca, né? E intencionalidade. Tem até um filme brasileiro, né? Modo Avião. Né? Vocês já viram esse filme? É um filme tem um podcast chamado Modo Avião, mas o filme eu não sabia. Tem um filme da Larissa Manoela, que ela vai para uma fazenda e fica sem conectividade, aí ela tem que aprender, não sei se é com o pai, com o avô, a viver uma vida no campo, né? E é uma coisa interessante, né? É importante a gente aprender. Eu gostei desse cenário aqui, porque esse cenário nos traz para essa conexão com a vida, com as coisas concretas, com as coisas reais. Então, o que realmente constrói uma família não são as conexões digitais, mas os momentos de presença, de escuta e de amor que são compartilhados. Que Deus abençoe o seu coração, que você tenha discernimento do Espírito e intencionalidade para viver de forma conectada, mas assim, fisicamente, né? Corporalmente, pessoalmente, dentro da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu tentei resumir quando eu vi que o tempo no final. O tempo estava acabando, eu tive que fazer uma abordagem mais objetiva.
tá mantendo o padrão, a gente tá gravando 50 minutos de gravação. Se a gente quiser, é muito legal. Falta só uma Muito gravação. legal. Então a gente teve o primeiro que foi